Agora que todo mundo já sabe, depois do primeiro vídeo, o que é antifragilidade, o que é esse conceito de antifrágil e como esse livro surgiu, né, a ideia original, eu vou começar a discutir com vocês os elementos, as dimensões que compõem essa cidade antifrágil. Eu vou começar pelo meu argumento inicial. O argumento inicial, embora eu seja uma pessoa mega de humanas, eu fiz uma equação que foi o ponto de partida para pensar essa antifragilidade. Essa equação, ela não é tão simples assim, mas ela parte da ideia de identidade mais vocação vezes opcionalidade, e o resultado seria a cidade antifrágil. Então a gente deveria começar, vamos começar essa conversa definindo cada um desses pontos que fazem essa equação inicial. Identidade, que é uma coisa que a gente fala muito lá no Place Brand, no Place Making, deveria falar mais do urbanismo tradicional, é esse conjunto de comportamentos, de culturas, de ritos que compõem um lugar. Ou melhor dizendo, a gente buscar geografia humana, humanista lá atrás, que vai dizer que um lugar é o espaço total significado pelas pessoas. Quando a gente fala da identidade de um lugar, a gente está falando nada mais do que na soma ou no resultado, na resultante da soma da identidade das pessoas que usam esse lugar. E por que usam? Porque não é só quem mora. É quem mora, quem trabalha, quem visita, são as pessoas que se relacionam com esse lugar especificamente. A identidade é um desses termos complexos, né, que muita gente define de muitas formas diferentes. Eu gosto particularmente de duas chaves de leitura para entender a identidade. Uma mais tradicional, que é do Manuel Castells, No Poder da Identidade, um livro importantíssimo para entender esse conceito. E um mais contemporâneo, vamos dizer assim, que é o Stuart Hall, que vai dividir em três momentos essa identidade: a identidade do sujeito do iluminismo, que é uma identidade voltada para dentro, né? A identidade do sujeito sociológico, uma identidade que é mais moldada pelo ambiente externo, e a identidade do sujeito pós-moderno, que, como tudo que é pós-moderno, complica bem a nossa vida, porque ele vai falar que é uma identidade fragmentada. E tanto que ele vai sugerir a ideia de a gente trocar o termo identidade por identificação. E essa é uma coisa muito importante para a gente entender, ainda mais agora, com esse conceito de antifragilidade que a gente está trabalhando, que é um conceito dinâmico, adaptável por excelência, que a identidade é algo que também se molda e também ela vai se adaptando de acordo com uma série de fatos, uma série de acontecimentos, uma série de circunstâncias, né? Então, isso poderia nos levar a entender que um lugar também teria uma identidade absolutamente mutante, então a gente não deveria pensar nisso. Por mais que isso seja uma possibilidade, do meu ponto de vista, a identidade é algo de um lugar, é algo maior do que essa mutação. Então essa identidade ela ainda consegue ser um pouco mais perene, e o que vai mudar não é a identidade em si, mas a forma como essa identidade se conecta com as pessoas, como ela se transforma em uma oferta de experiência, de produto, de serviço, de certificado de origem, enfim. Mas a identidade ela ainda se mantém mais ou menos fixa, e o que vai mudar é como isso se transforma no que a gente vai ver como opcionalidade, que é o último ponto da nossa equação. O que eu entendo por vocação é o que esse lugar é capaz de oferecer, de promover. E aqui vale uma discussão importante, que não é só o que ele é capaz de promover e oferecer agora, e sim o que ele é capaz de promover e oferecer no futuro. Então também entender o que eu faço hoje, mas com base no que eu faço hoje, na minha capacidade produtiva, intelectual, o que eu posso fazer no futuro, quando o que eu faço hoje talvez não seja tão desejável, não seja mais desejável num futuro próximo. Então pensar em vocação é pensar em hoje, mas é essencialmente pensar no futuro, no amanhã. E o terceiro elemento dessa equação é a opcionalidade, que também é um conceito talebiano, que está lá no Antifrágil, e que ele faz uma comparação, ele cria esse conceito com base no mercado financeiro, na economia, e a gente vai traduzir de uma forma bem mais simples, vai aterrissar isso de uma forma mais simples, usando uma metáfora que ele mesmo usa, que é essa ideia, esse conselho das nossas avós, de não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então, olhar para a opcionalidade é ter uma cabeça aberta, uma visão de lugar aberta, para entender a partir da identidade e da vocação o que eu posso trabalhar enquanto vetor de desenvolvimento econômico.
Vamos pegar o exemplo clássico, que é o exemplo das cidades turísticas. As cidades que eram 100% turísticas tiveram problemas com a pandemia que começou em 2020. Esse é um exemplo clássico para a gente entender como um vetor só não é capaz de ser nem resiliente, quanto mais antifrágil. Então é importante, olhando para dentro, entender o que mais eu posso desenvolver enquanto vetor para que aquele lugar de fato se mantenha o mais robusto e o mais antifrágil possível. Então, para a gente exemplificar, para a gente voltar para o começo, identidade, olhar para dentro, vocação, olhar para dentro, vezes opcionalidade, que é olhar para dentro e ao mesmo tempo olhar para fora, sempre pensando no hoje, mas talvez o momento mais importante de todos agora é olhar para amanhã ou para o futuro. Daí entender que a adaptabilidade e o dinamismo são conceitos essenciais para o pensamento de cidade antifrágil, por isso que essa equação, a gente tem que olhar o tempo inteiro para a multiplicidade que está explícito aqui através do conceito de opcionalidade e olhar sempre para as questões do futuro ou para um futuro, ou para uma dinâmica de futuro dinâmica e adaptável. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e quarta-feira que vem tem mais um vídeo, a gente vai começar a entrar nas dimensões que são relacionadas com essas três originais da minha equação original. Tá certo? Espero você semana que vem. Até lá!